E aí, vamos fazer isso na aula de hoje, essa correção da avaliação oficial e da atividade de direito romano. Aviso a todos também que, no máximo, eu queria já ter disponibilizado a nota, né, da avaliação para vocês, mas devido a alguns colegas que não efetuaram a realização da prova e vão realizar uma nova prova amanhã, eu estou aguardando para ser postada todas as notas juntas, certo? Então não vai ter nenhum prejuízo para vocês, não vai ter nenhum problema para vocês, tudo bem? De antemão, sobre a nossa avaliação, sobre os nossos trabalhos, pessoal, vocês estão fazendo direito. Não copiem e cola respostas da internet. Se vocês querem tirar a dúvida, querem se basear, né, pegar o conteúdo da internet para poder dar fundamento à resposta de vocês, tudo bem, tudo tranquilo. Agora, o Ctrl+C, Ctrl+V é complicado. Por que é complicado? Plágio zera trabalho. E eu fui muito tranquila em relação a esses primeiros trabalhos, a esse primeiro contato nosso, principalmente em relação à nossa avaliação. Eu fui muito tranquila, porque se eu fosse levar ao pé da risca a questão de plágio, sinceramente, seria zerado. Muitas questões, muitos trabalhos seriam zerados por conta disso. Não tem problema você pegar e fazer uma citação, que seja uma citação direta, mas que referencie. Da mesma forma é a nossa resenha crítica. Nós fizemos, né, essa atividade da resenha crítica, e uma resenha crítica, falando assim por alto, é onde você vai fazer como se fosse um resumo, né, daquela obra lida, daquele texto lido, e você também irá colocar a sua opinião crítica, você vai dar uma opinião relevante relacionada ao assunto. Não é simplesmente você pegar trechos do livro, copiar e colar e mandar para o professor, achando que o professor, das duas, uma. Ou o professor não conhece o conteúdo do livro, ou o professor simplesmente não vai perceber que foi copiado e colado, e também não vai perceber que aquela linguagem não condiz com a escrita de vocês. Claro que todo mundo tem a possibilidade, tem bagagem suficiente para escrever um livro, tem, que eu confio muito em vocês. Mas a questão é que as palavras, a forma de escrita e quando é passado no programa de plágio o trabalho de vocês, a detecção é muito grande. Então, de antemão, eu peço isso para vocês. Daqui para frente, para os próximos trabalhos, em relação também não só aos próximos trabalhos meus, né, da matéria nossa, bem como também dos outros professores. Tem uma atenção maior em relação a isso, porque hoje pode estar muito bem, pode ser favorável para vocês, pode estar tranquilo, pode estar favorável, mas futuramente isso pode gerar um desconforto muito grande, e aí eu levo um futuramente bem na atuação do direito, na atuação como advogado, quem deseja ser, ou então em alguma profissão relacionada ao direito. A questão do plágio, a questão do copiar, né, a ideia do outro e não referenciar outro, isso aí é eu falo que é uma maneira de desrespeitar muito o conteúdo, bem como o autor da obra, certo? Então, é só para vocês entenderem. Então, nesse primeiro bimestre, eu não descontei, não zerei trabalho, não zerei questão relacionada a isso, porque eu acredito que eu deveria ter frisado mais isso para vocês. Entretanto, em relação aos trabalhos, as partes que não foram referenciadas, os trabalhos que não colocaram referência ao fim, né, do texto, eles foram descontados a nota. Dá até para vocês entenderem o método da avaliação, tá bom? Tudo tranquilo aí, entendido? Agora todo mundo fica quieto. Todo mundo fica quieto. Ninguém fala nada.
Vamos lá. Então, nós vamos iniciar, pessoal, com as questões fechadas da nossa prova, né? As de múltipla escolha. E no final, posteriormente, vai ser as questões abertas, discursivas, até porque as duas questões discursivas que estavam na prova, elas foram retiradas do trabalho de vocês. Lembra que eu falei com vocês? Se atentem às questões, se atentem às atividades que eu estou passando de fixação, porque na nossa prova vai ter questão que vai ser relacionada aos trabalhos e quem respondeu, quem estudou, vai tirar de letra. Eu acredito que essa prova foi muito fácil. Eu vejo vocês falando das provas dos outros professores, mas eu acho que a minha foi um presente de Deus na vida de vocês. Tava tranquilo, tranquilo. E quem errou, teve um pessoal que errou uma questão, principalmente, gente, a questão do Código de Hammurabi. É questão de prestar atenção na leitura, não é pegadinha, mas sim na escrita, certo? Nem tanto. Não, Kátia, estava tranquilo, estava tranquilo. Vamos lá. A primeira questão, eu estou seguindo a ordem aqui como eu fiz, né? Não a ordem como foi apresentada para vocês no sistema, tá certo? Vamos lá. Qual é o objetivo da disciplina Fundamentos Históricos do Direito? Pessoal, tiveram pessoas que responderam errado essa questão. Gente, desde o início da nossa aula, lá no iniciozinho, nós fizemos a diferenciação entre história do direito e entre história. Nós fizemos essa diferenciação justamente para entender qual é o objetivo da disciplina que nós estamos estudando, né? E aí, aqui tem as alternativas. Estudar a tipificação e aplicação das normas penais, estudar as relações civis entre as pessoas físicas e jurídicas, estudar os preceitos e a ordem constitucional, estudar a evolução dos sistemas jurídicos da antiguidade até a contemporaneidade e estudar a história da antiguidade de forma isolada, não relacionando com o direito, não há relacionando com o direito. E aí, pessoal, nós temos uma questão que nós conversamos e creio que vocês têm noção em relação a isso, muito bem, sem problema nenhum. Deixa eu ver se eu consigo espelhar aqui maior a tela, para não ficar mostrando isso aqui para vocês, mas pelo jeito ficou. Tá atrapalhando? Vocês estão visualizando o menu ou não? Aí, porque eu não sei se a alternativa está aparecendo completamente para vocês. O que seria confundido aqui, poderia até ser confundido, é a letra D, a alternativa D e a alternativa E. Pessoal, a disciplina já diz no nome, Fundamentos Históricos do Direito ou História do Direito. Quando a gente estuda uma história, a gente vai estudar de uma certa forma é redundante, né? Mas a história da sociedade, vamos colocar aí, da sociedade de antigamente, sua evolução. Nós temos que, para entender como o direito é aplicado hoje, para entender como foi que iniciou essa aplicabilidade, de onde surgiu esses preceitos, esses princípios, vem lá do início, do nascimento, do nascedouro. Então, a disciplina Fundamentos Históricos do Direito, ela vem justamente para estudar essa evolução desses sistemas, né, jurídicos, apresentar para nós como foi que surgiu, quando iniciou a tipificação, né, as tipificações, as diretrizes, as legislações, como é que surgiu e como é que ela foi se moldando à nossa sociedade, como é que ela foi, né, sendo trazida até os dias atuais e adaptando a cada realidade a qual passava, certo? Então, a letra correta é a letra D, que é justamente estudar a evolução dos sistemas jurídicos da antiguidade até a contemporaneidade. Então, há esse estudo, e esse estudo não é, gente, de forma isolada, certo?
Na alternativa E, fala que é estudar a história da antiguidade de forma isolada e mostrando que não há relacionamento com o direito. Claro que há relacionamento com o direito. Claro que a história da antiguidade, ela tem uma base muito forte, tem uma interferência muito forte no direito. Então, assim, lembre-se sempre que vocês podem até achar que saber isso, essa parte do conteúdo, não há extrema relevância para vocês, mas vocês vão ver que a partir do momento que estudar dessa matéria, ao decorrer dos próximos semestres, sempre vai ter uma interligação e vai ter algo remetendo à antiguidade. E a base de vocês está sendo essa aqui na aula, certo? Nessa matéria. Então, a primeira questão seria a alternativa D, estudar a evolução dos sistemas jurídicos da antiguidade até a contemporaneidade. Pessoal, essa questão eu vou pedir uma atenção maior de vocês, porque muita gente errou essa questão. Muita gente errou. E foi erro por descuido na leitura. Não foi pegadinha, eu não coloquei pegadinha. Foi justamente... Lembra quando eu iniciei a aula que eu falei que era bom ficar atento em algumas palavras que eram colocadas em algumas questões para induzir ao erro? É justamente isso que ocorre nas provas, é justamente isso que ocorre nas seleções. E essa questão, ela foi montada nesse intuito para ver se vocês estavam prestando atenção. Até porque, como foi aplicada a nossa avaliação, foi muito tranquila, né? Vocês tiveram o tempo hábil, vocês e a avaliação, o computador aberto para fazer suas consultas, né? Que a gente sabe que isso é verdade, não estou falando que todos fizeram isso, mas a maioria fez isso, eu tenho a plena certeza, em relação à consulta na internet, mas é aí que demonstra se a pessoa leu ou não o conteúdo. Plínio, tá me escutando, Plínio? Tá melhor? Tá conseguindo me ouvir, Plínio? Melhor? Ninguém falou nada, vou seguindo então. Então, pessoal, vamos lá, na questão 2. O Código de Hammurabi foi descoberto apenas em 1901 e tem existência aproximada a 1694 a.C. Composto por 282 artigos escritos em texto cuneiforme, foi gravado em uma pedra negra e atualmente se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Junto ao código foram encontradas diversas tábuas de argila com a reprodução do texto, que provavelmente eram utilizadas pelos aplicadores de direito da época. Até aí, o enunciado tudo tranquilo. Só fazendo uma ressalva aqui, vocês lembram que a escrita, né, do Código de Hammurabi e de várias diretrizes daquela época que tem apresentados, né, era justamente nessa forma cuneiforme. Como é que era essa forma cuneiforme? Era justamente formas feitas através de objetos, né? Eles utilizavam como se fosse códigos, eram gravações em pedras que relacionavam até o alfabeto. Não sei se vocês se recordam, mas na aula eu apresentei para vocês uma imagem na qual constava o alfabeto cuneiforme. Se alguém também quiser e tiver alguma dúvida, pode retornar aos nossos conteúdos que vai conseguir verificar. Sobre esse enunciado, analise quanto à sua veracidade, verdadeiro ou falso, as afirmativas abaixo sobre a sociedade mesopotâmia e o seu código de leis. A chamada lei de taliones, em latim, significa tal ou igual. Apareceu pela primeira vez no Código de Hammurabi. Ela pregava o princípio do olho por olho, dente por dente, ou seja,
ao infrator aplicava-se um castigo proporcional ao dano causado. 2. O Código de Hammurabi trata dos mais variados assuntos relativos à vida cotidiana, exceto os temas sobre a regulamentação e o exercício das profissões, a remuneração dos trabalhadores e as formas a respeito do casamento. 3. Na maioria das sociedades atuais, a lei de talião não é mais aplicada. No entanto, há países do Oriente Médio em que ainda se paga olho por olho, literalmente. Na Arábia Saudita, no Iêmen e em alguns dos Emirados Árabes, ladrões têm as mãos cortadas. 4. Esse código evidencia a existência de um sistema jurídico extremamente desenvolvido, principalmente no direito privado e contratos, prevendo várias modalidades de contratos e negócios jurídicos. Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses. Para não prolongar muito essa questão e ficar bem explicado para vocês, eu vou trazer novamente aqui e explico o verdadeiro ou falso, e que se alguém quiser fazer alguma interferência ou participar da aula, fiquem à vontade, certo, pessoal? Então, vamos lá. A chamada Lei de Talião, né, ela apareceu pela primeira vez no Código de Hammurabi. Correto. Ela pregava o princípio do olho por olho, dente por dente. Correto. Ou seja, ao infrator aplicava-se um castigo proporcional ao dano causado. Correto. Então, essa alternativa toda correta. Agora, vamos para 2. O Código de Hammurabi trata dos mais variados assuntos relativos à vida cotidiana. Tudo bem, ele tratava relacionado à vida cotidiana daquela época. Aí vem, exceto os temas sobre a regulamentação e o exercício das profissões, a remuneração dos trabalhadores e as normas a respeito do casamento. E aí vem onde estava como se fosse a pegadinha. O Código de Hammurabi, pessoal, ele trata quando fala que trata dos mais variados assuntos relativos à vida cotidiana, é incluído esses temas sobre regulamentação, sobre o exercício das profissões, tinha relacionada ao direito de família, que aí no caso é o respeito do casamento, a questão do direito do trabalho, que é a questão dos trabalhadores naquela época não se conhecia como direito do trabalho e nem direito de família, mas nós temos como entender pelas nossas diretrizes atuais. Então, essa palavrinha aí, exceto, ela veio como uma forma de confundir a cabeça de vocês. Então, muitas pessoas marcaram que essa questão estava verdadeira. Entretanto, esse exceto fala que não trata. E a questão é verdadeira se não existisse essa palavra exceto. Então, observem bem essa questão dessas palavras que dão a entender algo que, na verdade, não é, porque podem confundir vocês e levarem vocês ao erro. Essa questão aí é questão de que nós falamos muito sobre o Código de Hammurabi, nós falamos muito dessa lei de Talião, então, assim, foi maçante, pode-se dizer, o conteúdo, e para vocês caírem nessa questão da pegadinha, né, em tese, seria mesmo descuido e não atenção. Então, prestem mais atenção nessa questão. Então, aí, essa questão é falsa, por conta da palavra exceto. 3. Na maioria das sociedades atuais, a lei de Talião não é mais aplicada. Correto. No entanto, há países do Oriente Médio em que ainda se paga olho por olho, literalmente. Correto. Na Arábia Saudita, no Iêmen e em alguns dos Emirados Árabes, ladrões têm as mãos cortadas. E aí eu falo com vocês, pode ser que isso não esteja no livro de vocês, no módulo de vocês, mas todo mundo que assiste, né, a televisão, os telejornais, e aí eu não estou incluindo só a Globo não, viu, pessoal? Todos os telejornais, há um tempo atrás,
e também sempre vem evidenciando essa questão da vivência na Arábia Saudita, no Egito, lá na Palestina, como é que as pessoas se comportam frente aos acontecimentos, aos delitos cometidos, né? E aí nós tivemos também, há algum tempo atrás, a questão da reportagem sobre manter em cativeiro alguns soldados americanos, e eles sempre utilizam isso, decapitam a pessoa, cortam a cabeça. Então, essa questão de pagar como se fosse no olho por olho, acontece. Então, por mais que não tinha essa questão no módulo de vocês, mas davam para vocês entender que essa questão era verdadeira. 4. Esse código evidencia a existência de um sistema jurídico extremamente desenvolvido, principalmente no direito privado e contratos, prevendo várias modalidades de contratos e negócios jurídicos. Quando nós estudamos frente ao Código de Hammurabi, né, a questão da legislação daquela época, é apresentado o Código de Hammurabi muito desenvolvido para aquela região. A gente pode até ocorrer que acha muito desenvolvido pelaquela região, mas que foi necessário para regular a questão da organização da sociedade. Então, também está correto. Nesse caso, a alternativa correta a ser marcada, e que a única que estava falsa, né, que era a letra, que era a segunda colocação, a segunda afirmativa, a correta é a letra B, que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, por conta da palavra exceto, a terceira verdadeira e a quarta verdadeira também. Tudo tranquilo, pessoal? Alguém aí dos que estão presentes na aula aqui caiu nessa pegadinha? Cadê Kátia? Kátia deve estar prestando atenção em Brasília, ela falou que está de olho. Caiu, foi Kátia. Essa é mesmo, a gente fica, depois que passa, a gente fala, meu Deus do céu, que pegadinha. Acaba vendo isso. Vamos dar continuidade aqui. Questão 3. Analise as afirmativas abaixo sobre o direito mesopotâmio. Também tem interligação na época do Código de Hammurabi, né, pessoal? O pessoal lembra que o Código de Hammurabi ele foi na Mesopotâmia, né? Nós tivemos ele na Mesopotâmia. Tá sem áudio. A gente, só Roberto não tá escutando. Todo mundo ouvindo? Só manda um joinha para mim saber se é só Roberto que está com problema. Escutando. Agora sim, voltou. Ok. Então vamos lá. Analise as afirmativas abaixo sobre o direito mesopotâmio. O sistema familiar era monogâmico e patriarcal. A mulher não portava de personalidade jurídica, porém possuía liberdade na gestão de seus bens, traços modernos para sua época. O instituto da adoção era previsto com detalhes, estipulando as consequências jurídicas da ruptura do vínculo entre o adotante e o adotado. 3. A sucessão não previa limitações ao poder de dispor sobre o patrimônio, mas resguardando os direitos dos demais filhos. Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses de cima para baixo, que é da ordem cronológica mesmo. O sistema familiar era monogâmico e patriarcal. A mulher não portava de personalidade jurídica, porém possuía liberdade na gestão dos seus bens, traços modernos para aquela época. Pessoal,
Quando fala que a mulher não portava de personalidade jurídica, ao se tratar do direito mesopotâmio, a mulher portava sim. Ela tinha personalidade jurídica, ela tinha a questão da autonomia, né, dos seus direitos e dos seus deveres. Ela tinha a questão da liberdade, né, em relação aos seus bens, que era considerado um traço moderno para a época. Então, quando fala que a mulher não portava de personalidade jurídica, tá incorreto isso aí. Então, essa alternativa se torna falsa por conta disso. Naquela época, o sistema familiar era monogâmico e patriarcal? Sim, está correto. Mas quando fala que a mulher não portava de personalidade jurídica, já encontra-se errado essa parte. O Instituto da Adoção era previsto com detalhes, estipulando as consequências jurídicas da ruptura do vínculo entre o adotante e o adotado. Correto. Quando se fala do Instituto da Adoção, quando se fala dessa questão do direito de família, ele previa, né, com muito detalhe essa questão, principalmente no que se refere ao adotante, né, que não poderia voltar atrás posteriormente. E aí também tinha a questão do próprio filho. O próprio filho ele estava submisso a essa família para sempre. Ele não poderia renegar a família, como ocorre nos dias atuais, né? Ao completar 18 anos, o filho, se souber que foi adotado, ele sempre tem aquele desejo de procurar sua real família. E naquela época essa possibilidade não era viável e não era concedida. Mas era tudo expresso de maneira detalhada, né, nos termos que eram assinados sobre a adoção. E mesmo que não tinha termos oficiais assinados, mas na questão da palavra, né, na questão da afirmação desse direito, desse contrato em palavra, e a palavra valia bastante. Quando nós falamos em relação à sucessão, né, a sucessão não previa limitações ao poder de dispor sobre o patrimônio, mas resguardando os direitos dos demais filhos. A sucessão ela previa limitações, sim, e eram limitações severas. Durante todo o direito dessa época, nós víamos, né, que o patriarcalismo, né, o poder, o pater-poder, que era o poder do pai da família, do gestor da família, era muito grande. E aí, nesse caso, quando se trata em relação à sucessão, era muito, mas muito expresso. Nós, recapitulando o que foi estudado até hoje, a questão da sucessão, a mulher, ela não tinha muito direito em relação à sucessão. Por quê? A sucessão era sempre interligada, ela era de forma interligada ao sexo masculino. E em alguns casos eram ligados ao primogênito. Não que nesse caso seria ligado ao primogênito, mas na maioria das vezes era ligado ao primogênito. Então, a sucessão, ela previa limitações, sim. Tinha a questão das limitações sobre em relação ao patrimônio, principalmente ao patrimônio, certo? Então, aí, a alternativa que seria correta a ser marcada seria a letra B novamente, no quanto que a primeira assertiva é falsa, a segunda assertiva é verdadeira e a terceira assertiva é falsa. Então, no que se concerne à questão do direito mesopotâmio, essa seria a resposta correta. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, é só perguntar que eu vou estar explanando. É uma forma da gente estar fazendo a correção das atividades e da avaliação e fechando, né, esse ciclo do direito romano, fazendo esse resumão para vocês estarem entendendo, certo? Vamos lá. 4. Leia com atenção o texto a seguir. O direito desta sociedade estava presente em diversos campos da vida do seu povo, tendo grande relação com preceitos de ordem religiosa. Tais preceitos estão registrados na Bíblia Sagrada, sendo fruto de análise dos estudiosos até os dias atuais. O texto aborda o sistema jurídico de qual sociedade antiga? Meu povo, quando nós falamos em relação à Bíblia Sagrada, quando nós falamos em relação ao direito interligado à religião,
interligado aos dogmas, né, religiosos, nós falamos diretamente do povo hebreu, né? Nós conversamos isso em sala, presencialmente, nós falamos sobre o direito hebreu. E aí, um ponto importante é porque a legislação deles, eles seguiam a Bíblia Sagrada como uma legislação. Lembra aquelas características específicas do pessoal dos povos hebreus? Que era o quê? A questão de que tudo que estava contido na Bíblia Sagrada era lei, né? Era dogma e que era imutável, porque se foi Deus, né, que inspirou, se foi Deus que fez com que respondesse, né, escrevesse aquelas diretrizes para a organização da sociedade, como iria reger a sociedade, significa que era como Deus queria. E ao seguir a religião, Deus era único e soberano. E só ele poderia mudar isso. Só ele poderia alterar. Nenhum homem, nenhum rei, nenhum imperador era capaz de fazer isso, certo? Então, todas as vezes que nós falamos referente à religião, e aí, referente à religião interligada à Bíblia Sagrada, que era considerada a legislação do pessoal daquela época, que a gente fala da imutabilidade dessas diretrizes, e que são levadas até os dias de hoje, nós estamos falando dos povos hebreus. E aí nós temos aquela representatividade muito grande, que é os 10 mandamentos, certo? Os 10 mandamentos, ele é utilizado até hoje, é aplicável até hoje. E é aplicável perante a nossa sociedade. Se vocês forem analisar, existem algumas legislações nossas que interligam a questão também dos 10 mandamentos. É, como eu disse anteriormente, é a base, é os princípios que norteiam a nossa esfera jurídica nos dias atuais. Então, é seguido também essa Bíblia Sagrada. E aí, mais à frente, em uma próxima matéria que vocês irão ver, eu acredito eu, no terceiro semestre, vocês vão ter a ciência de quanto responsável foi a presença da religião. Aí, no caso, eu puxo para a Igreja Católica, que tem um ponto importante também, a presença da Igreja Católica no que diz respeito à questão do direito, a questão da evolução do direito, a questão da filosofia, da sociologia, dos pensamentos que foram norteando. Né? Nós vimos também no final da unidade 1, essa questão da Igreja Católica do período, né, no período bizantino, que foi o apogeu da Igreja, da interferência da Igreja no que diz respeito à organização da sociedade e também do seu papel importante. Então, pessoal, vocês têm que ter essa noção, fiquem espertos em relação a isso, sempre interliguem em relação a isso. Essa questão foi de mão beijada para vocês, por quê? Porque ela estava presente em uma das atividades. Então, quem fez a atividade, quem estudou, é tranquilo. Roberto. Pois é, Roberto, tá vendo? O 0 não vai tirar, vai ser tranquilo isso aí. Não, gente, ninguém zerou a prova, viu? Fiquem tranquilos. Zerar ninguém zerou, mas teve gente que errou bastante as fechadas. Então vamos lá. 5. A respeito das classes que compunham a sociedade romana na antiguidade, é correto afirmar que, vamos seguir, os plebeus podiam casar-se com membros das famílias patrícias, forma pela qual conseguiam quitar suas pendências de terra e dinheiro, conseguindo assim certa ascensão social. Já vamos analisar essa daqui. Pessoal, quando foi apresentado para vocês a divisão das classes, né, da sociedade romana, independente do período, sempre foi frisado a questão de que os patrícios não podiam se relacionar com, na verdade, não era nem os patrícios, era nenhuma outra classe poderia se relacionar aos patrícios, e muito menos se relacionar, casar, no intuito de conseguir quitar suas pendências de terra e de dinheiro. Né? Acontecia era o contrário. Se os plebeus não conseguissem pagar, os patrícios iriam tomar eles para si como escravos.
né? Eles poderiam alienar a própria vida e se tornar escravos dos patrícios. Então, essa questão, no início, já dá para matar ela de que é errado. Eu lembro que eu frisei isso durante a nossa aula, a questão do casamento entre plebeus e patrícios, que isso não poderia. Então, essa questão aí é a questão falsa, né? É a questão que está errada. Como nós pedimos para marcar a correta, essa daí já não era para ser marcada. Letra B. Os plebeus compunham a classe formada pelos camponeses, artesãos e alguns que conseguiam enriquecer por meio do comércio, que era a atividade que lhes era permitida. Pessoal, essa é a correta. Quando nós falamos em relação aos plebeus, né, eles eram uma classe que era formada pelos camponeses que trabalhavam nas terras, né? Esses plebeus, eles poderiam estar trabalhando nas terras deles ou trabalhando em terras de patrícios, na qual eles passavam boa parte da produção para os patrícios, boa parte do lucro, né? Tinha uma certa parcela a pagar como se fosse pelo aluguel da terra. Então, os plebeus, eles trabalhavam de forma, né, nessa questão do campo, nessa questão de artesão, de comerciantes também, participavam dessa esfera do comércio, e aí eles podiam enriquecer por meio dessa atividade que era permitida. E aí vem aquele posicionamento. Lembra quando eu falei que houve guerras, houve lutas, houve revoluções, né, interligadas aos plebeus, no qual eles buscavam seus direitos? E aí eles conquistaram através da primeira lei, né, específica que foi direcionada para os plebeus, para os direitos dos plebeus, que é a lei das 12 tábuas, que nós vamos falar até mais à frente. E a lei das 12 tábuas, elas pregava, né, que o plebeu ele poderia ter essa ascensão nos seus direitos, claro que ele não ia deixar de ser plebeu, mas ele ia ter essa ascensão no que se concerne aos seus direitos, adquirir mais direitos, adquirir posicionamento perante a sociedade, de acordo com o seu enriquecimento, de acordo com os seus bens. Então, poderia ocorrer isso, e até uma participação ativa, que era naquelas assembleias próprias para os plebeus, que possuíam esses direitos. Então, num belo de um resumo, essa questão B é a questão correta, é a questão que deveria ser marcada na prova. Os clientes, letra C, eram estrangeiros, escolhidos pelos patrícios e transformados em escravos, quando sua conduta moral não condizia com a dos seus protetores. Pessoal, essa questão está errada. Por quê? Os clientes, eles poderiam ser estrangeiros? Eram estrangeiros. Eles eram acolhidos pelos patrícios? Eram, mas jamais transformados em escravos. Entendeu? Não tem essa questão da transformação dos clientes em escravos pelos patrícios, a não ser que a questão, como eu disse, das dívidas, né? A questão de várias dívidas, e através dessas dívidas, esses clientes iriam pegar como se fosse vender, né? Pagar com sua própria vida, com o seu próprio trabalho, a questão dessas dívidas, e aí eles poderiam virar, né, escravos, mas eles não eram acolhidos pelos patrícios e transformados automaticamente em escravos por conta de conduta moral, e sim por conta de dívida. Então, essa questão está errada aí, e pelos nossos estudos, tem como ter evidência de que está errado. Eu acredito que essa prova foi muito tranquila porque foi tudo conteúdo dado em aula. Quem assistiu às aulas, quem estudou o conteúdo ou revisou a questão do conteúdo, tirava de letra essas questões. A letra D, os patrícios foram igualados aos plebeus durante a democracia romana, quando a revolta dos clientes que lutaram contra a exclusão social da qual eram vítimas. Totalmente errada. Como é que os patrícios vão descer na classe para se igualar aos plebeus, né? Então, assim, não teve essa questão de igualdade em relação a eles. E sim, a questão da ascensão dos plebeus no que se concerne aos seus direitos, né? A revolta deles justamente em relação aos direitos.
Letra E. Os escravos eram os únicos que podiam fazer parte dos exércitos. E aí a gente tem a plena certeza que não. Os escravos, eles faziam parte dos exércitos para defender a vida dos seus senhores. E aí os seus senhores que eu estou falando eram os patrícios. E quem eram os cabeças, né? As pessoas que participavam mesmo, que detentiam desse direito, desse dever também de participar. Dever não, gente, dessa honra, porque naquela época era uma honra fazer parte do exército, eram os patrícios. E aí a gente tem a real representatividade disso são os imperadores, né? Que os imperadores, eles eram os chefes dos exércitos, eles eram os generais, né? Eram considerados generais, e eles detentiam dessa classe dos patrícios. Então, quem estudou, quem prestou atenção na aula, respondia tranquilamente essa questão, certo? E aí, a alternativa correta, como eu disse anteriormente, a alternativa B, que fala que os plebeus, eles compunham a classe formada pelos camponeses, artesãos e alguns que conseguiam enriquecer por meio do comércio, atividade que lhes era permitida. Tranquilo aí, meu povo? Errou, Kátia? Sol, você fica esperta aí, Sol. Presta atenção. Vamos lá. No contexto social da Roma antiga e referente às classes, os escravos poderiam ser. Eu acabei de responder na questão anterior, mas vamos lá. Os patrícios sem posses de terras? Não. Somente gregos? Não. Somente do continente africano? Não. Aí, quando a gente fala de escravos, né, a escravidão do Brasil, boa parte era do continente africano, mas nós não estamos falando da escravidão no Brasil, nós estamos falando da escravidão em Roma. Prisioneiros de guerra ou escravos por dívidas? Correto. Por que correto? Lembra em relação à expansão territorial de Roma? Quando nós falamos da expansão territorial, da busca, né, por essa questão de expandir os latifúndios, as terras, todas as vezes que haviam guerras nessa questão da expansão, a classe que perdia, aqueles que perdiam, eles eram conquistados e transformados em escravos. Eles passavam a ser escravos da classe patrícia, né? Tinha essa questão da classe patrícia. E qual era a outra forma de se tornar escravo? Era quando era detentia de uma dívida muito grande, não tinha como pagar essa dívida, e aí, por si só, ele alienava, né, a própria vida e se tornava um escravo para pagar essa dívida. Claro que não é assim, eu me tornei, vou alienar minha vida, vou me tornar uma escrava, eu vou trabalhar durante tanto tempo, sanou a dívida, estou saindo, não sou escrava mais. Não. Uma vez escravo, sempre escravo, não tinha essa questão de retornar, né, de sair dessa parte da classe na qual foi inserida. E a letra E é totalmente errada, que é trocados com os nativos da África do Sul. Em nenhum momento nós falamos disso, isso está incorreto, e também não citamos nem a África do Sul nas nossas aulas. Então, a correta era os prisioneiros de guerra ou escravos por dívida. 7. O direito romano foi delimitado através de suas fases: realeza, república, alto império e baixo império. Durante esse tempo, o direito se baseava em fontes. Assinale a alternativa que corresponde às fontes utilizadas nesse período. Muita gente caiu, né? Não é nem porque não tinha pegadinha, mas muitas pessoas erraram essa questão. Pessoal, olha, nós falamos
né, a todo momento sobre as fontes do direito. Eu apresentei para vocês as fontes do direito de forma explicada de cada fase. Existia duas fontes do direito que eram presentes em todas as fases do direito romano, que era oh meu Deus, os costumes e as leis. Então, essas duas fontes, elas eram presentes durante todas as fases. Entretanto, quando se fala do direito romano, né, para falar de todas as fontes utilizadas, né, nesses períodos, as principais fontes utilizadas, existiam umas. E quais são essas? Os editos dos magistrados eram. Os costumes era. A lei também. Entretanto, nessa alternativa A, tem precedentes, case law, se a gente for falar, né, na língua, case law. Pessoal, case law significa referente ao direito americano. Esses precedentes, eles naquela época não existiam, não eram tidos como fontes. Então, essa alternativa está errada por conta dessa case law, desses precedentes. Entretanto, as demais estavam corretas. Letra B, tratados, costumes, edito dos magistrados e plebiscitos. Pessoal, costumes edito dos magistrados também e plebiscitos também. Só que tratados não. Naquela época não existia essa questão de tratados, de firmação de tratados. Hoje nós temos um importante que sempre é falado e estudado, Tratado de Tordesilhas, né? É muito comum a gente ouvir falar em relação ao Tratado de Tordesilhas, como também de tratados internacionais firmados entre países e entre continentes, né? Essa questão de continentes e principalmente de grupo econômico. Tem o G7, tem o G8. Então, assim, em relação a tratados, naquela época não era considerado como fontes e não estava, né, baseado naquela sociedade como fonte. Então, essa alternativa também está errada por conta desses tratados. Na letra C, apresenta costumes, ok, direito consuetudinário. Edito dos magistrados, ok, os editos que eram projetos, né, que eram diretrizes feitas pelos pretores, apresentados justamente para a organização da sociedade. Interpretação dos prudentes, sim, interpretação dos prudentes era justamente a forma como era lida, né, a legislação, era escrita a legislação, readaptando ela à vida do cotidiano. Então, a interpretação dos prudentes era justamente isso. Eram pessoas que detinham o poder de fazer a leitura da legislação e fazer de forma em que ela se adequasse à realidade que estava sendo vivida. Então, correto. A lei, como eu já disse, existia lei. E aí a gente tem o jus de direito, né? Escrito e não escrito. E nessa questão entra a legislação, que era o direito escrito e o direito não escrito. Então, a lei aí, ela fez parte desses dois paradigmas. E os plebiscitos, né? A parte dos plebiscitos, assembleias, que era justamente também considerado como fontes. Então, a resposta correta é, nesse caso, a letra C, né? Essa questão da alternativa letra C, onde fala dos costumes, editos dos magistrados, interpretação dos prudentes, lei e plebiscitos. Letra D. Letra D, ela consta da interpretação dos prudentes, ela consta das leis, ela consta da questão dos precedentes, e essa daí, ela é trocada, né? Porque inicia com interpretação dos prudentes, entretanto, na letra A, inicia com edito dos magistrados. E as duas ambas estão erradas, principalmente por conta dessa case law. Letra E, costumes, leis, ordem jurídica e interpretação dos prudentes. Pessoal, nessa época não existia ordem jurídica, não se baseava como fonte na ordem jurídica. Era através das leis, dos costumes, dos editos dos magistrados, da interpretação dos prudentes e dos plebiscitos. Então, a resposta correta era a letra C. Essa
essa que nós falamos, a 7, eu acredito que todo mundo acertou. Eu espero que todo mundo tenha acertado. Vamos para 8. Questão número 8. O imperador Adriano foi responsável por designar Salvio Juliano para executar a tarefa de compilar em caráter definitivo os editos dos pretores, uma vez que a quantidade existente era enorme e haviam alguns que estavam em desuso. Analise as assertivas e marque a que corresponde corretamente sobre o assunto. Essa daqui, pessoal, vocês vão recordar quando eu falei para vocês sobre o edito dos magistrados. Edito dos magistrados, edito dos pretores, é a mesma coisa, porque o edito dos magistrados é escrito pelos pretores, automaticamente pode ser configurado como edito dos pretores também. E como eram esse edito dos pretores? Esses editos, eles eram codificações, né? Eles faziam parte de codificações, disposições, mas eles não eram leis, eles não poderiam ser considerados como leis, mas tinham peso como tal, entendeu? Por mais que não eram legislação, por mais que não era uma legislação, ele era considerado como tal, a aplicabilidade sua e formalidade era como tal. E aí, naquela época, né, antes da chegada do imperador Adriano, e como o mandato do pretor é de ano em ano, cada pretor iniciava e ele tinha a possibilidade de continuar, que ele não podia, né, excluir nenhum edito, mas ele tinha a possibilidade de formular um novo edito para entrar em vigência junto com os demais, com os anteriores. E nisso foi aumentando de uma certa forma muito grande o número de editos. E existiam aqueles editos que estavam em desuso. A mudança, né, da sociedade, a mutabilidade da vida em sociedade era muito grande. Então, um dos primeiros editos não se fazia mais aplicável depois de 2, 3 anos. E aí, com a vinda do imperador Adriano, ele observou isso. E um destaque também para a vida do imperador Adriano e o desejo dele fazer essa compilação é porque ele queria demonstrar que o poder estava nas mãos dele. Ele queria mostrar que os pretores não poderiam fazer por si só os editos, né, conforme eles desejavam e eles entendiam. Tinha que se passar tudo pela mão do imperador, tudo pela mão do governante da época. E nesse caso era ele. E aí, um dos métodos como ele viu e achou necessário que fosse feito, essa questão da compilação. E essa compilação, ela justamente criou um edito perpétuo. E esse edito perpétuo, ele só tinha as diretrizes, né, os editos, só pertencia a ele os editos que poderiam ser aplicáveis na sociedade naquela época. Então, se algum entrou em desuso, ele não iria ser utilizado mais e também não iria ser aplicável. Então, vamos lá. Sobre as assertivas, vamos marcar a correspondente. Letra A. O edito perpétuo alcançou Roma e todas as suas províncias, mas não resistiu à ruína do Império Romano. Letra B. O edito perpétuo foi classificado e dividido em 3 partes. Primeira parte com a introdução das normas, segunda parte com as vias de direito fora do calendário judiciário e a terceira parte com as determinações sobre coisa julgada e a execução das sentenças. Letra C. O edito apresentava somente os direitos dos pretores, senadores e imperador. Letra D. O edito restringiu a flexibilidade na distribuição da justiça. Começando a analisar de baixo para cima, o edito, ele possibilitou, ele flexibilizou a questão da distribuição da justiça. Ele não restringiu nada. Então, essa questão aí encontra-se errada. Na letra C, o edito apresentava somente os direitos dos pretores, senadores e imperador? Não. Ele apresentava vários
várias diretrizes e vários direitos referentes à sociedade. Então, não era somente, não era destinado apenas aos direitos dos pretores, senadores e imperador. Essa também encontra-se errada. O Edito Perpétuo foi classificado e dividido em 3 partes. Não, ele não foi dividido em 3 partes. Quando você for analisar aí, e ao verificar também o que está disposto no conteúdo do nosso módulo, nós iremos analisar e ver que ele foi dividido em 4 partes. E essa divisão foi através de introdução das normas, foi através de vias de direito fora do calendário judiciário, foi também sobre determinações da coisa julgada e execução de sentenças, e também sobre os precedentes e sobre as diretrizes em relação aos processos, né? A forma processual. Então, assim, ele foi dividido em 4 partes, ele não foi dividido em 3 partes, como está aí na questão. E por exclusão, nós chegamos à alternativa correta, que é a alternativa A, onde fala que o Edito do Perpétuo, ele alcançou Roma e todas as suas províncias, mas não resistiu à ruína do Império Romano. Então, com a queda do Império Romano, o Edito Perpétuo, o Edito dos Pretores, o Edito dos Magistrados, ele também caiu por si e entrou em desuso, certo? Verificar o grupo só para ter ciência. Analise assertiva a seguir. O Corpus Iuris Civilis, corpo do direito civil, é a reunião e atualização de inúmeras leis imperiais romanas compiladas por ordem do imperador Justiniano. A obra possuía em seu corpo um conjunto de textos jurídicos clássicos, o Digesta, a legislação imperial, que era um código, uma introdução com as instituições jurídicas, assim como as constituições e leis anteriores e de autoria do próprio Justiniano, conhecido como novelas, e que foram agregadas ao Corpus Iuris Civilis após a sua morte. Vocês aí que estão acompanhando a aula comigo, vocês marcaram o quê? Certo ou errado nessa questão? Exatamente, pessoal. Está correta essa questão, até porque a definição do corpus iuris civilis, né, e de sua composição é justamente essa. E foi feito o corpus iuris civilis na época do Império Bizantino, a época em que o imperador Justiniano estava, né, no poder, e ele buscou fazer isso para que ocorresse uma fórmula tranquila na qual todas as diretrizes, toda a legislação, os preceitos da sociedade estariam em um único, como se fosse em um único livro, né? Como se fosse em um código. E aí, o Corpus Iuris Civilis, ele é a base para a qual nós entendemos hoje do nosso Código Civil. E também a gente pode ter uma noção em relação ao nosso vadimeco. O nosso vadimeco ele é composto por várias leis, por várias normas e diretrizes, códigos. E era justamente isso que era a composição também do Corpus Iuris Civilis. Então, alternativa correta. 10. Analise a afirmativa. Entre 594 e 593 a.C., sob influência do direito egípcio, este pensador cria o novo Código de Lei, promovendo ampla reforma institucional, social e econômica, influenciando o desenvolvimento dos cidadãos de Atenas.
A afirmativa diz respeito ao qual pensador grego? Nessa época, nós não tínhamos tratado nada sobre filosofia. Então, por si só, a gente já pode descartar as questões de Platão, Aristóteles e Sócrates. Nós ficamos aí, então, entre Solon e Drácula. E quando nós estudamos essa questão de, por mais que veio com a influência do direito egípcio, essa criação do novo Código de Lei, né, que promovia a ampla reforma institucional, quando se fala da reforma institucional, social e econômica, nós falamos inteiramente de Solon. Então, nessa questão, que também era uma questão da atividade, essa era a alternativa correta, a letra A, Solon. 11. A sociedade romana foi determinante para a construção e formação do mundo ocidental. Suas contribuições, ainda hoje, influenciam muito o homem ocidental, em sua forma de pensar, as leis e as normas que organizam as sociedades. Acerca do direito romano, é incorreto afirmar que muita gente errou, porque foi lá e foi marcar a questão correta. Pessoal, leiam sempre o enunciado da questão. Se não querem focar no enunciado, né, no texto grande, mas foquem pelo menos no que pede para você responder na questão. Aí está a prova viva de que o costume é tão grande de se marcar a resposta correta, a alternativa correta, que nós não observamos direito quando é solicitado que marque a alternativa incorreta, né? Então, nessa questão aí, tem apenas uma alternativa que está errada, e é essa que deve ser marcada. Vamos lá. Letra A. Foi o primeiro e único conjunto de leis da antiguidade a apresentar uma diversidade de procedimentos jurídicos e determinação de penas para uma vasta gama de crimes. Dividia-se em jus naturale, direito natural, compêndio de filosofia jurídica, jus gentium, direito das gentes, compilação de leis abrangentes, isto é, que não levam em conta as nacionalidades do direito civil, conjuntos de leis aplicáveis aos cidadãos de Roma. Letra C. Pode ser considerado o mais importante legado romano às civilizações posteriores. Letra D. Pela primeira vez, emancipou a propriedade privada de qualquer requisito ou restrição, diferenciando posse factual de propriedade plena. Letra E. Serve até hoje como base dos códigos jurídicos de vários povos. E aí, nós vamos marcar a alternativa incorreta. A alternativa, vou começar a falar de baixo para cima. A alternativa ela encontra-se verdadeira. Se a gente fala que nós tivemos grande influência do direito romano para o nosso direito moderno, significa que tem uma interferência também até os dias de hoje. Então, de uma certa forma, ele serve até os dias de hoje como base para vários códigos jurídicos de vários povos, não só os brasileiros, mas também de vários povos. Então, a letra E aí está correta. Letra D. Pela primeira vez, emancipou a propriedade privada de qualquer requisito ou restrição, diferenciando posse factual de propriedade plena. Quando nós falamos do direito, né, da sociedade romana, do direito romano, as leis que norteiam as distribuições e tudo mais, quando fala em relação à propriedade, que é o direito privado, é muito grande, porque eles apresentaram diretrizes, requisitos e restrições também, no que se refere à propriedade, muito grande. Então, foi aí que ocorreu pela primeira vez a questão da emancipação e também a questão de diferenciação entre posse factual e propriedade plena.
Letra C. Pode ser considerado o mais importante legado romano às civilizações posteriores. Sim, ele é considerado, o direito romano, ele é considerado como que tem um importante legado. É como eu disse na alternativa E. Se nós tivemos uma grande influência e falamos que até hoje tem grande influência na nossa sociedade, é porque esse legado foi muito importante. As noções apresentadas foram muito importantes. Letra B. Dividia-se em jus naturale, o direito natural, o compêndio de filosofia jurídica, a presença da filosofia nessa época também foi muito grande. Jus, gente, eu quero direito das gentes, direito dos estrangeiros, a compilação de leis abrangentes, né, as leis em relação ao direito civil, a questão do corpus iuris civilis. Todas essas descrições aí na alternativa B, elas estão corretas. E aí a gente chega novamente à questão errada, né? A questão incorreta, que é a letra A. Foi o primeiro e único conjunto de leis da antiguidade a apresentar uma diversidade de procedimentos jurídicos e determinação de penas para uma vasta gama de crimes. Pessoal, foi o primeiro, né? Foi um dos primeiros, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros, o direito romano. Ele foi um dos primeiros a apresentar o conjunto de leis para a gente, a questão dos costumes a ser seguido e tudo mais, mas não foi o único. Então, essa questão está incorreta por conta disso. A gente sempre fala do direito romano, que ele foi um dos primeiros, as das primeiras bases para o nosso direito moderno, mas ele não foi o único. Então, é aquela questão das palavrinhas que fazem a interligação da questão e que podem mudar o sentido do entendimento, bem como a veracidade ou não da alternativa. 12. Após sua fundação, Roma teria vivenciado seu primeiro período, no qual o rei estabelecia sua dominação política sobre a população através do apoio de um conselho de anciãos, conhecido como Senado. Sobre os períodos da civilização romana, o texto acima se refere ao... Lembra que nós falamos que o Império Romano, né? O Império Romano não. O direito romano, Roma, a política em si, ele foi dividido em vários períodos, que foram os períodos da monarquia, ou realeza, o período da república, o alto império, o baixo império. E entre esses períodos, né, quando fala, né, que após a fundação, após aquela questão da mitologia da fundação de Roma, ela teria vivenciado seu primeiro período. E quando nós falamos do primeiro período, é a monarquia ou realeza. Então, nesse caso aí, a resposta correta é a letra A, que é o período da realeza. Em toda a cronologia, em todo momento da aula, em todo momento do conteúdo, você tem como observar que o primeiro período foi a monarquia ou bem como realeza. O primeiro triunvirato foi marcado por ser um sinal inequívoco da crise vivida pela República Romana. 3 homens se destacaram e são conhecidos nesse período por acumular quase todos os títulos importantes, que foi Pompeu, César e Crasso. O fim dessa aliança foi marcado pela morte de Crasso em 56 a.C., representou imediatamente o aumento da rivalidade entre os dois sobreviventes, César e Pompeu, que resultou em uma violenta guerra civil, cuja vitória foi de César. Lembra da historinha do primeiro triunvirato? Que César, nesse caso aí, pessoal, se for fácil para vocês lembrarem, né? César é justamente Júlio César. Júlio César que saiu, né, em busca de uma expansão, em busca de conquistar Gália. Né? Crasso, por si só, foi o primeiro o Pompeu foi o primeiro... Não, desculpa. Crasso foi o primeiro a falecer, foi o primeiro a ser derrotado nessa disputa e que ficou Pompeu e César. Pompeu, ele tentou, né, passar para a sociedade romana que Pompeu ele estava traindo Roma. Por quê? Ao invés dele ir buscar
né, conseguir expandir o território e aumentar as riquezas, essa luta, essa guerra, ela estava durando tanto, né, durou um bom tempo, e que estava sugando as riquezas que ainda pertenciam a Roma. Então, estava gastando mais do que trazendo bons frutos. E aí, Pompeu, ele travou mesmo uma guerra violenta contra César, logo quando César retornou com essa posse de Gália, e eles traçaram essa guerra, onde a vitória foi de Júlio César, só que Júlio César também não ficou muito tempo no Império, né? Não ficou governando por muito tempo, porque o próprio Senado foi e cortou as asinhas deles, e aí eu falo cortou as asinhas, ao mesmo tempo que falo que mandou executar ele, justamente por conta de uns pensamentos e também de algumas aplicações perante as sociedades que ele estava fazendo. E sobre Júlio César, nós lembramos também aquela questão de que ele era muito autossuficiente. Nós temos o exemplo vivo do nosso calendário, em qual o mês 7, que é julho, né? O mês 7, ele faz referência justamente ao nome de Júlio César, por pedido e ordenamento do mesmo. Então, essa questão, ela encontra-se correta, é uma questão certa. Pronto. Nós finalizamos a parte do conteúdo referente às questões fechadas. Alguém tem alguma dúvida referente a essas questões? Se tiverem interesse em saber também, essas 13 questões fechadas, cada questão equivalia a 65 pontos, certo? Foram 15 questões na prova, 13 valendo 65 pontos e 2 valia 77,50 cada, que era justamente as questões abertas. Beleza? A nota tá tranquila, viu, pessoal? Não, quase ninguém ficou abaixo de 500. Vou ser sincera para vocês, quase ninguém ficou abaixo de 500. Vamos lá. Agora nós vamos corrigir a atividade que foi entregue por vocês na segunda-feira, né? A atividade do conteúdo da unidade 2, e, de uma certa forma, também está relacionada à nossa avaliação. Mas essa aula é mesmo para um fechamento, como se fosse um resumo, né, do nosso conteúdo, e uma revisão também do nosso conteúdo e a apresentação das respostas corretas para todas as questões, certo? Vamos lá. Questão número 1. Ao estudarmos as civilizações antigas, é necessário analisar e compreender o contexto sobre as origens e a formação de cada sociedade. Quando se trata da fundação de Roma, não encontramos escritos que afirmem o ocorrido. Entretanto, é explicada através de uma mitologia. Que mitologia é essa? Qual a semelhança apontada com o fato que traz veracidade ao mito? Vamos lá. Foi falado isso e é um marco relacionado a Roma, a imagem da loba e os dois meninos. Que mitologia foi essa? Uma das perguntas. Essa mitologia era justamente a mitologia dos irmãos Rômulo e Remo. Quem eram os irmãos que foram fruto de uma paixão entre o deus romano Marte e uma jovem, né, uma jovem qualquer, eu falo qualquer em relação a não ser uma divindade, a não ser uma deusa. E que naquela época essa relação era proibida. Então, como gerou frutos que foram Rômulo e Remo, eles não poderiam ser, né, criados por essa jovem, e essa jovem os abandonou. Esses dois foram abandonados na beira do rio Tibre e, consequentemente, por lá, né, vários animais estarem lá, eles
uma loba os adotou e os alimentou. Só que mais tarde, ao decorrer do tempo, eles foram adotados por um casal de pastores, né, de determinada região, que no caso era a região de Roma. E aí acontece o seguinte: eles crescem e por si só, após 30 anos, eles fundaram uma cidade que era justamente Roma. E considera-se que Rômulo, né, após a morte de Remo, ele torna o primeiro rei de Roma. E porventura ou não, método qual ou não, acontece que quando nós falamos que a mitologia tem uma relação com a realidade, né, tem um vínculo com a realidade, é porque o primeiro rei de Roma se chama Rômulo. Então, se essa mitologia é verdade ou não, se esse escrito é verdade ou não, nós não temos como afirmar. Mas entende-se que há uma veracidade nos fatos quando diz que o primeiro rei, que Rômulo se torna o primeiro rei de Roma, até porque o nome do primeiro rei foi Rômulo. Então, essa é a semelhança com a realidade e a veracidade, né? Algo que dá uma veracidade a essa mitologia. Pessoal, eu vou pedir uma pausa para vocês aqui, é rapidinho, só para responder a colega de vocês que não está conseguindo entrar na aula, certo? Então, a primeira questão, pessoal, era justamente aquela resposta, referente à mitologia de Rômulo e Remo e essa interligação. Por que a frase "todos os caminhos levam a Roma" é utilizada para explicar a localização geográfica de Roma? Por quê? Quando nós falamos de Roma, Roma ela foi originada de um pequeno povoado que era a Península Itálica, né? Era um povoado no qual era, de uma certa forma, estrategicamente pensada, pode-se dizer, em relação à sua localização, localizava em solos férteis, né? E todas as estradas davam acesso a Roma. E aí, por conta das andanças, do êxodo, até questões de êxodo rural e tudo mais, houve, né, a união dos povos latinos e sabinos nessa questão da fundação de Roma. Então, Roma ela foi considerada como se fosse um umbigo do mundo. Então, quando nós falamos que todos os caminhos levam a Roma, é por conta da questão da localização geográfica, que era justamente estratégica, no meio, né, situada na Península Itálica, situada no meio onde todos os caminhos que precisavam passar, todas as estradas que tinham que passar, davam esse acesso a Roma. Então, a questão do desenvolvimento de Roma foi muito bom, foi muito grande por conta disso. Até a questão também da sua expansão foi levada muito adiante por conta dessa possibilidade desses caminhos. E hoje nós utilizamos essa questão dessa frase quando nós queremos falar que determinada localidade dá acesso a qualquer outro lugar, né? Ou todas as estradas que dão lugar a esse local. O exemplo aqui é Guanambi, é um polo regional onde todas as cidades estão interligadas, né? E fáceis de localização e de tráfego até o momento. Até aqui. Vamos lá. Sobre a expansão de Roma. A expansão de Roma ocorreu no período da República, provocando sensíveis transformações sociais e econômicas. Até aí não é novidade para nós. Discorra sobre essa expansão e quais os principais representantes e as transformações ocorridas durante e ou após esse processo. E aí, pessoal,
eu lembro para vocês aquela questão do triunvirato. Lembra do triunvirato, do primeiro triunvirato, que foi justamente nessa época da expansão, que eu falei com vocês que Júlio César buscou expandir, né? Que teve essa briga com Pompeu, né, na questão da expansão, e que Júlio César, de uma certa forma, herdou todo o período, toda a região, né, o império por si só. Então, houve o primeiro triunvirato, houve as guerras, né, no primeiro triunvirato, em busca dessas expansões, que ocorreu de maneira significante e muito grande em relação às expansões. Nós tivemos um êxito muito grande, e aí quando fala de Júlio César, é a questão de Gália, que ele conquistou Gália, por mais que demorou, aquela coisa assim, demorou, mas conseguiu. E Júlio César, ele conseguiu. E quando nós falamos da expansão, ela se encerra por si só na época de Otávio. Otávio, né? Otávio, como ele mesmo era chamado, né? E ele era chamado e ele era parente, não sei se vocês se recordam, mas Otávio, ele era parente de Júlio César, ele é sobrinho de Júlio César, né? Ele veio com as ideias, ele deu essa sucessão com as ideias para impor algumas ideias que foram apresentadas pelo seu tio e que não foram bem recebidas e que não foram bem instruídas e institucionalizadas naquela época. E até porque o seu tio foi derrubado pelo próprio Senado, né? Por conta dessas coisas. E aí, Otávio, ele fez em uma das suas políticas, né? Era justamente parar essa questão da expansão, uma vez que quanto mais expandia, a possibilidade era muito grande, foi gerando muito grande uma crise econômica, né? A questão que numa questão mais à frente nós vamos entender que despertou essa crise econômica por conta do grande aumento da produtividade, da apresentação da mão de obra, e aí foi diminuindo a questão da valorização dos preços e tudo mais. E aí foi uma das coisas que parou por si só a expansão. Então, a expansão ela teve seu apogeu, seu grande destaque através do primeiro triunvirato e finalizou no segundo triunvirato, que era justamente na época de Otávio, né, sobrinho de Júlio César. E quais foram, né, essas transformações ocorridas na época dessa expansão? Ocorreu a questão da economia, né? A economia que era de uma certa forma caráter agropastoril, que vivia a questão do campo, dos pastores do campo, ela acabou a lutar por um espaço junto com o comércio, que o comércio também ia crescendo de forma muito grande relacionada às regiões, né? As regiões ali por si só que faziam eram interligadas e tinham essa detenção do poder em relação ao comércio. E aí, através do número grande da expansão, né, das vitórias, desculpa, das vitórias das guerras que eram através dessas expansões, ocorreu também o aumento dos escravos. Se nós ganhamos as guerras, se nós conquistamos o espaço, automaticamente também nós adquirimos mais escravos. Então, o número da oferta, né, o aumento da oferta de escravos foi muito grande, tinha muito escravo para, vamos dizer, para pouco trabalho. E aí, através desse momento, começou uma oferta grande de alimentos. Se o trabalho dos escravos, né, estava tendo muitos escravos, a produtividade estava muito grande. E com a produtividade muito grande, estava se tendo muitos alimentos, a questão do comércio estava se tornando muito forte. E quanto mais demanda tem, menos oferta vai ter, né? E da mesma forma é ao contrário, quanto mais oferta tem, em relação à demanda, em relação ao valor, diminui muito. Então, houve o crescimento da oferta de alimentos e houve o crescimento também da tributação com novas províncias. A partir do momento, é um ponto positivo, a partir do momento que adquire, né, novas províncias, novas terras, também aqueles povos
pertencentes a essas províncias, elas passam a pagar uma tributação para a administração, para o governo, e aí houve esse número. Então, o que houve? A economia, ela lutou com o comércio, né, para se manter, a questão agropastoril, houve o aumento na oferta de escravos, houve o crescimento da oferta de alimentos e, consequência, o preço caiu lá embaixo, e aí foi quando começou a crise, e houve também a questão do crescimento das províncias, né, com o número de províncias crescendo, houve a questão do aumento das tributações. Então, foi arrecadado muito dinheiro também em relação a isso para os governantes daquela época. Questão 4. Quando nós estamos falando dessa questão 4, essa questão foi uma questão que foi apresentada na prova para vocês e foi também do trabalho. E aí eu vou abrir um parêntese muito grande. A professora aqui que vos fala considerou 2 tipos de resposta na prova. Vou explicar por quê. Quando nós falamos em relação à magistratura, né, quando nós falamos em relação a classifique as magistraturas e suas principais funções, a magistratura ela pode ser classificada entre magistrados ordinários, magistrados extraordinários, a magistratura pode ser potesta ou império, ou você pode apresentar a questão dos magistrados, entendeu? Você poderia apresentar essa classificação das magistraturas como ordinárias, extraordinárias, potestas e império, e também poderia ser apresentado a questão dos magistrados, que é a representação da magistratura, o cônsul, o pretor, o censor, o edil, ok? Então, quando se refere à classificação da magistratura, a professora aqui que vos fala considerou essas 2 possibilidades de resposta, tá bom? E quem colocou a resposta por completo com todas as classificações, melhor ainda, 100%. Só que eu trouxe aqui para vocês a questão da classificação. Quando nós falamos em relação à função, aí a função deveria ser descrita dessa forma. Cônsul, qual é a função do cônsul? Era a Suprema Magistratura, eram 2 com poderes de fiscalização do governo. Lembrando que o cônsul, por mais que eram 2, eles não governavam ao mesmo tempo. Um ficava na parte da fiscalização e o outro ficava na parte do governo. Não poderia os 2 atuar nas 2 funções ao mesmo tempo, certo? Eram funções diferentes. O pretor, eles eram importantes magistrados e administravam a justiça. Eles auxiliavam também os governantes, o imperador, o rei, justamente na questão do governo, e também auxiliava na questão da administração da justiça. E ele é responsável justamente por escrever os editos, né, que eram aqueles projetos, aquelas codificações, as disposições que não eram leis, né, elas não eram leis, mas elas tinham peso suficiente como leis. Censor. O censor era encarregado do recenseamento e fiscalização dos costumes. O que era relacionado ao recenseamento aí? Naquela época, o recenseamento não era só a contagem da população. Era a contagem da população, era a contagem dos bens, era se aquela determinada família tinha como se subsistir e, consequentemente, a fiscalização dos costumes, que os costumes eram uma das fontes do direito daquela época, né? Era como se fossem diretrizes da organização da sociedade. Então, deveriam ser cumpridos os costumes, seguidos os costumes à risca. O edil, ou edis curis, eram os responsáveis pela fiscalização do comércio e o policiamento da cidade. É justamente a nossa polícia de hoje, né? A diferença é que a polícia de hoje ela não interfere muito na fiscalização do comércio, mas ela tem um papel importante também. Mas é só para fazer uma ligação e vocês entenderem. Sobre o questor eram responsáveis pela administração das finanças, a parte do dinheiro, a parte da tributação era total e de responsabilidade do questor. Claro que o questor, o edil, o censor, eles prestavam esclarecimento para o pretor e para o cônsul. Então, tinha essa questão de hierarquia perante a sociedade, certo? Sobre
a classificação, quando se fala de potestas e império, quando nós falamos que a magistratura ela é potesta, é porque ela é designada de um modo geral, né, para toda forma de autoridade reconhecida pelo direito, em que uma pessoa exerce sobre a outra ou sobre as coisas. Aí nós temos a possibilidade do cônsul, do pretor. Sobre o império, é um poder de comando fundado sobre a força e o prestígio do chefe. Sua noção de adquirir, na época republicana, um valor jurídico mais preciso. E aí também nós temos algumas funções interligadas ao próprio pretor, ao próprio censor, porque é a questão, quando nós falamos que é uma questão de um poder de comando, né, fundado sobre a força e o prestígio do chefe, aqueles que por si só apresentavam cargos de chefia, eles eram detentores dessas magistraturas de império. Tudo tranquilo aí, pessoal, sobre essa questão? Alguma dúvida referente à correção, como foi feita? Lorena, essa atividade foi enviada na semana, salvo engano, semana passada, início da semana passada, para ser entregue na segunda-feira, dia 27. Essa atividade foi passada para vocês responderem em grupo, no grupo, né, feito o trabalho do seminário, justamente como um modo também de vocês estudarem para a prova, certo? E foi dentre essas questões da atividade que eu tirei 2 questões para a prova. O bom de escutar vocês falando isso é que dá para perceber que o grupo, né? Alguém do grupo respondeu e botou o nome de todo mundo. Tô de olho em vocês, viu? Hum. Vou abrir um parênteses aqui também grande em relação ao nosso seminário, viu, pessoal? Quando vocês pegarem e fizerem o trabalho para o coleguinha, avisa o coleguinha que vocês fizeram e colocaram o nome dele, para ele não chegar desesperado no meu privado, pedindo pelo amor de Deus para fazer a atividade de novo, viu? Porque tiveram colegas que apareceram desse jeito. Eu tô de olho em vocês. Roberto tá esperto, viu? Ai, ai, viu, Roberto? Vou ficar quieta. Vamos lá, vamos para a questão 5. Durante o Império Romano, o imperador Otávio Augusto instituiu a política do pão e circo. Descreva como era aplicada essa política e qual a sua finalidade para a organização da sociedade. Meu povo, vocês lembram sobre essa política do pão e circo, que foi justamente o imperador Otávio Augusto, né? Lembra? Otávio, sobrinho de Júlio César, queria instituir algumas coisas relacionadas à época do seu tio, que não foram implementadas, né? E para que não ocorresse uma interferência da sociedade, para que a sociedade, a população daquela época não ficasse contra, né, o governo dele, ele falou, ó, eu tenho que criar algo que eu vou deixar a população feliz e eles não vão nem querer saber o que é que está acontecendo frente à organização agora. E aí, o que, que ele foi lá e pensou? E a gente, né, isso é algo evidente para a nossa sociedade. Se você dá entretenimento e ao mesmo tempo você dá comida, quem é que vai preocupar com o que está acontecendo no governo? E aí, gente, desculpa, mas eu vou fazer uma interligação com a nossa realidade. Nós estamos dentro de casa, só assistindo, né, televisão, nós estamos aí, vários estão assistindo série, tem pessoas que estão mais tranquilas em relação ao trabalho, tá em casa comendo, tranquilo, sem problema nenhum. Ah,
que está acontecendo com o presidente, o posicionamento do presidente, dos governantes, eu não quero saber não, tá tranquilo. E era justamente isso que o imperador Otávio queria. Ele deu para a população um meio de entretenimento, né, que eram os espetáculos daquela época, ele criava várias arenas, eram construídas várias arenas para ter grandes espetáculos, aquela questão do próprio leão, né, a questão do famoso Coliseu lá também, que tem em Roma, era justamente para que estamos tendo estamos tendo grande entretenimento, estou dando cereais para a população está recebendo o que comer, então felicidade de barriga cheia não vai despertar interesse em relação a nada sobre o governo. Eles não vão poder questionar nada, uma vez que eles não vão estar sabendo o que está acontecendo. E aí foi justamente isso, a política do pão e circo deles eram justamente isso. Roberto, quando eu falei do copia e cola, você fica esperto, viu? Ô, gente, agora eu vou ser sincero para vocês aqui. Sobre a questão da política do pão e circo. Era algo daquela época, mas está tão presente na nossa sociedade, não é mesmo? Kátia, eu não sou mal. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Sou uma lady. Eu gosto muito de vocês, gente. A saudade de rir com vocês, de estar na sala de aula. Então, sobre a política do pão e circo, vamos nisso, né? Vou dar R$ 600 para a população, mesmo eu não querendo dar R$ 600, eu só querendo dar R$ 200, mas a população vai estar feliz recebendo seu dinheirinho, não vai me questionar nas coisas que eu for falar, né? Porque eu sou o Messias, mas eu não faço milagres. Ops, parei. Vamos lá. Sobre o direito romano, é na nossa questão 6. O direito romano foi delimitado através de suas fases: realeza ou monarquia, república, alto império e baixo império. Durante esse tempo, o direito se baseava em fontes. Das várias fontes utilizadas, duas delas se mostraram presentes em todos os períodos. Que fontes são essas e qual a sua classificação? Lembra, pessoal, que eu falei referente na questão anterior sobre os costumes e lei? Que eu falei que foram fontes que perduraram em todas as fases, né, em todos os períodos, e foi muito forte. Claro que algumas vezes o costume sobressaiu em relação à legislação, mas nem por isso, nem por si só, a lei não se fez presente. E quando a gente fala de classificação, é justamente aquilo. Os costumes, ele é classificado como direito consuetudinário, né? O nome já fala, consuetudinário, que vem dos costumes, da tradição da sociedade. É um direito que não é escrito, ele necessariamente não precisa estar escrito, porém ele pode se tornar escrito, né? Pode ocorrer essa modificação. Já a lei, ela tem que estar expressamente escrita. E aí vem a questão da lei jus non escrito e jus escrito. Então, quando nós falamos da classificação, né, dessas fontes, quais são essas fontes? É o costume e lei, e é consuetudinário e não consuetudinário, o common law e o civil law. É mais interessante e fácil de vocês identificarem. Se vocês lembrarem, na aula e no material também tem disponível a diferenciação de uma para outra, a apresentação do common law e do civil law, certo? Sétimo. O sétimo é o seguinte: por que o imperador Justiniano é considerado como grande representante do direito no período do Baixo Império? Lembram? Nós falamos do Corpus Iuris Civilis. Quando nós falamos do Corpus Iuris Civilis, o nome que é interligado é do imperador Justiniano. Por que o imperador Justiniano?
É porque justamente ele que é o representante e que foi a pessoa que solicitou para fazer essa compilação desses conjuntos de legislação, de textos jurídicos, em relação a constituições e leis. E ele também teve a sua contribuição direta, né, que foram algumas leis da própria autoria dele, que foram conhecidas como novelas. Então, ele é muito importante no que diz respeito ao corpus iuris civilis, que é justamente interligado ao início do nosso Código Civil, né, a apresentação do nosso Código Civil, por isso, porque na época que ele foi imperador, ele solicitou que fizesse essa compilação, e essa compilação é um dos marcos, é um das legislações, como eu posso dizer, é uma base muito importante utilizada até hoje no nosso direito, certo? Então, o posicionamento de Justiniano não é só porque ele é tão bonitinho na foto, não. Ele é justamente porque foi um imperador que teve um papel exemplar no que diz respeito ao direito e ao nascimento do nosso direito aí, codificado, certo? Vamos lá. Que documento elaborado por 10 homens é considerado um marco para o direito público e privado romano? Suas diretrizes versavam sobre quais regimentos? Quando nós falamos sobre esse documento, que é a Lei das 12 Tábuas, é importante frisar que ele foi elaborado por 10 homens, entretanto, primeiramente foram só 10, né, 10 tábuas, e posteriormente mais duas, que têm influência muito grande na questão grega, porque o pessoal, né, esses 10 homens, há o que diz respeito em relação a isso, que eles demoraram para elaborar, para escrever essa legislação, justamente porque buscavam bases e buscavam aprender mais sobre o direito romano, o direito grego, como foi feita as codificações deles lá. Então, houve essa demora. E aí, posteriormente, foi criado 10 tábuas e mais tarde foi feita mais duas, no qual ficou a Lei das 12 Tábuas. E a Lei das 12 Tábuas, ela versa sobre o quê? Ela versa sobre a organização, sobre o procedimento judicial, sobre sucessão, tutela, propriedade, servidões e delitos. Então, tudo ali versava. E o marco histórico também de quando os plebeus começaram a adquirir direitos perante a sociedade, começaram a se fazer presente como personalidade jurídica mesmo perante a sociedade, certo? 9. O 9 é justamente para nós fecharmos com chave de ouro o nosso conteúdo da unidade 1 e da unidade 2. Sobre a influência do direito romano na formação do direito moderno, né? Para a gente falar sobre isso. E aí, a resposta tinha que ter, basicamente, falado um pouco sobre cada um desses, ou se não pela maioria, que era o quê? Nós tivemos a influência do direito privado, do direito público, né? Nós tivemos, em relação ao direito privado, nós tivemos também a questão dos próprios contratos, lembram? Que foram direcionados à questão de contratos de venda, de compra de terra, a questão dos conceitos jurídicos e métodos de argumentação, direito natural, o direito dos estrangeiros, né, o direito das gentes, que pessoal que é codificado, direito civil, e aí vem o direito civil que eu falei em relação ao contrato, mas vem também em relação à questão de dívidas, a pagamentos de dívidas. O direito penal, ele foi em uma pequena parcela, mas foi apresentado também sobre a questão das penalidades frente aos delitos cometidos. E aí nós tivemos essa apresentação do que hoje, né, qual foi a influência que nós recebemos e o que hoje nós temos como base para a nossa formação desse direito moderno, em tese, vou colocar uma aspa bem grande, que eu acredito que o direito ainda tem muita coisa para se modernizar, tem muita coisa para se moldar perante a sociedade que nós estamos vivendo. E estudar direito, meu povo, você escolher a profissão, né, de jurista, você procurar fazer a faculdade de Direito, é você saber que você jamais vai parar de estudar. Por quê? Se a nossa sociedade muda constantemente, se existe uma mutabilidade muito grande e também uma necessidade do direito a acompanhar essa mudança,
A questão da mudança, da alteração, da aplicabilidade da lei, ela é volátil. Então, todo dia pode ser apresentada uma legislação nova. E a gente tem base disso, né? Nosso STF todo dia está com um posicionamento diferente referente às coisas. E aí, nós temos que estar estudando. Então, lindos e maravilhosos, vocês são eternos estudantes. Isso aí não é da boca para fora. É com propriedade e com certeza de que vocês vão estudar para sempre, tá? Amo vocês. E aí, nós finalizamos, né, com essa fica a dica. O bom jurista é aquele que entende não apenas o texto da lei, mas todo o contexto que levou ao seu surgimento, realizando uma análise perfunctória sobre o caso, encontrando a solução mais justa para o caso concreto, certo? Então, pessoal, lembre-se sempre disso. O direito está aí para ser aplicado e cada caso, né, é analisado de forma diferente. Como o nosso querido Roberto aqui colocou, súmulas do STF, súmulas do STJ, apresentadas a todos os dias, que são, por mais que tenha a legislação, elas vão ser aplicadas conforme cada caso, conforme a necessidade dessa aplicabilidade, certo? Então, peço que vocês tenham essa atenção, peço que vocês procurem, né, entender que hoje vocês estão como estudantes de direito, estão entendendo aí o princípio, o início de como tudo se formou e que é necessário para darem a vocês uma base, um fortalecimento em relação ao conhecimento de vocês, certo? Então, hoje a aula nossa foi justamente para fechar esse nosso conteúdo, né? Finalizar essa questão do nosso conteúdo sobre o direito romano, sobre o início também com a nossa sessão, nossa unidade 1, beleza? Semana que vem nós iniciaremos um novo conteúdo e também irei apresentar para vocês como é que nós vamos fazer a divisão da nossa pontuação e as nossas atividades para o bimestre número 2, ok? Já é intervalo não, nós já estamos terminando a aula de hoje, próxima semana, certo? Obrigada pela atenção de vocês. Se eu fosse iniciar o conteúdo, ia ficar conteúdo quebrado, eu acredito que não é interessante, eu acredito que é necessário passar o conteúdo por completo para vocês, e aí nós nos vemos semana que vem. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um beijo para todos, saudades de vocês, e amanhã as notas das avaliações estarão disponíveis para todos se deliciarem com a nota, certo? Fiquem com Deus.